Uma preciosa lição do pai da fé. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Gênesis 22, 1 e 2 e de 9 a 13. O texto em apreço é muito conhecido e tem sido utilizado em inúmeras pregações. Trata da maior prova pela qual um ser humano pode passar: a entrega de um filho em sacrifício. O patriarca Abraão é chamado de o pai da fé. Com esse homem de Deus, aprendemos que nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, lutar novas batalhas e aprender novas revelações de Deus. O texto aponta, em primeiro lugar, para o grande, único e perfeito sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em favor de nós. Isaque é um tipo de Cristo. Contudo, gostaria de fazer outra aplicação para a qual o texto também aponta: a entrega daquilo que nos é caro, único e imprescindível. E para tal, peço licença ao Espírito Santo. Abraão esperou toda a vida por uma promessa de Deus. Quando ela finalmente chega, o Senhor requer o objeto dessa promessa, que é seu filho Isaque. É inevitável perguntar: por que o Senhor requereu Isaque do velho e sofrido Abraão? A resposta a essa pergunta também é a ideia central deste texto. Um dos estágios da escola da fé é a entrega absoluta, tanto de nós mesmos, quanto de tudo que reputamos como imprescindível em nossas vidas: família, entes queridos, bens, conhecimento e até mesmo a nossa própria vida. Foi assim com Abraão, é assim com cada um de nós. A palavra de Deus está cheia de tesouros escondidos. À medida que caminhamos nela, vamos descobrindo esses tesouros que, apesar de estarem lá o tempo todo, só os percebemos quando a nossa visão espiritual vai sendo amadurecida. A nossa visão espiritual é semelhante à visão física. Quando somos bebês, temos uma visão turva, difusa, mas à medida que vamos amadurecendo, passamos a enxergar nitidamente. Uma das grandes revelações que Deus quer revelar aos seus filhos é que os grandes ídolos aos quais reverenciamos estão no interior dos nossos corações disfarçados. Esses ídolos têm ocupado o lugar que pertence unicamente a Deus. Deus deseja libertar você hoje, mas para isso é preciso reconhecer os ídolos e entregá-los no altar do sacrifício. Que tal listá-los? Os ídolos vão para o altar do sacrifício enquanto o Senhor é entronizado no altar da adoração. O velho patriarca Abraão experimentou essa libertação e nos dá 4 instruções para passar por ela. Deus nos confronta com os nossos ídolos e requer aquilo que nos é mais caro. Quando Deus requer de nós o que nos é caro, devemos nos concentrar nas promessas e não nas possíveis explicações. Na hora da prova, precisamos aprender a depender unicamente da provisão de Deus. Espere confiantemente e com uma expectativa positiva aquilo que Deus tem reservado para você. Quando ainda estava em Ur da Caldeia, Abraão foi tirado de um contexto de idolatria. O Senhor o tirou de lá e se revelou a ele como o Deus único e verdadeiro. O Senhor é aquele que conhece mentes e sonda corações. Por isso ele sabe quais são os nossos ídolos, mesmo quando eles estão disfarçados. Abraão certamente não possuía mais ídolos de pedra e cal, mas em seu lugar entronizou outro ídolo, desta vez em seu coração, seu filho Isaque. Deus requereu de Abraão não algo que ele amava superficialmente, mas aquilo que ele era único, imprescindível e preciosíssimo, seu filho Isaque. Ídolo tem nome. O de Abraão era Isaque, e o seu, como se chama? O destronar dos nossos ídolos é uma grande prova exigida por Deus para que o nosso coração fique livre para adorá-lo em verdade. Quando somos
provados, a nossa primeira reação é perguntar: por que eu, Senhor? Com Abraão foi diferente. Ele ouviu a ordem de Deus e se apressou em obedecê-la. Aprendemos aqui que Deus não exige de nós algo que não nos custe nada. Apesar de sofrido, Abraão creu que Deus jamais entraria em conflito com suas próprias promessas. É possível que ele tivesse em mente a promessa de Deus em Gênesis 21:12, que diz: porque por Isaque será chamada a tua descendência. Essa instrução nos ensina que as grandes provas de Deus são requeridas dos servos mais maduros, não dos meninos na fé. Abraão conhecia o seu Deus. A prova disso é a resposta dada a Isaque no versículo 8. Ele diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. O próprio Deus se revelou ali como Jeová Jireh, o Deus que provê. Descobrimos aqui que quando abrimos mão para Deus daquilo que nos é caro, Ele nos restitui. O Senhor não confisca bênção, mas nos prova para saber se estamos prontos para recebê-la e às vezes aguarda por algum tempo para devolvê-la mais tarde. Deus não desperdiça nenhum sofrimento. A entrega do ídolo de Abraão no altar do sacrifício resultou em grandes bênçãos para ele. Primeira bênção, ele recebeu nova aprovação de Deus. O ato de entregar Isaque ratificou o temor de Abraão e seu amor pelo Senhor, e isso lhe foi agradável, valendo-lhe o título de amigo de Deus. A segunda bênção, ele recebeu de volta um novo filho. Isaque passou a ser um sacrifício vivo, bem como um memorial da entrega absoluta de seu pai a Deus. Precisamos ter cuidado para que as bênçãos de Deus não tomem o lugar dele em nossos corações. As bênçãos não podem ser um ídolo em si mesmas. O nosso Deus precisa estar entronizado no centro da nossa vida. Terceira bênção, ele recebeu novas garantias. As promessas feitas por Deus no passado ganharam novo significado para o velho patriarca. Quarta bênção, ele saiu daquela prova com um amor mais profundo pelo Senhor, além de uma intimidade mais estreita com ele. Charles Spurgeon, o grande pregador do passado, costumava dizer que as promessas de Deus nunca brilham com tanta intensidade quanto na fornalha da aflição. Abraão ratifica essa verdade. Assim, nada, nem ninguém podem ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Levante-se agora mesmo e, num ato de fé, traga seu ídolo ao altar e ofereça-o a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém.